Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma aula da nossa certo? Mais uma aula da nossa série de aulas, vamos dizer assim, de operação. Abra um livro na página 347, tá bem? Da página 347 até a página 352 se localizam algumas atividades, entre objetivas e subjetivas. E são essas atividades que iremos corrigir agora, tá bem? A primeira questão diz o seguinte, uma questão adaptada da Unicamp. A Oceania é um continente formado por um conjunto de ilhas e pela Austrália. Com base no texto didático e observando os mapas a seguir, responda. A gente observa no primeiro mapa aqui da esquerda as precipitações da Austrália, ou seja, as chuvas na Austrália, né? Chuvas de inverno e chuvas no verão. E no mapa da direita, nós percebemos o relevo na Austrália, tá bem? A sua altitude, tecnicamente falando. A letra A da primeira questão pede o seguinte: com relação à Austrália, quais são as características do relevo australiano? Se estamos falando de relevo, a gente vai prestar atenção na segunda figura e iremos prestar atenção no texto didático, tá bem? O texto que a gente viu no decorrer das nossas aulas. Nós notamos que o território australiano se subdivide em 3 relevos, certo? Quais seriam esses 3 relevos? No caso, iremos chamar de 3 grandes unidades morfológicas, que seriam o Planalto Australiano, ou cadeia das Tasmânia a oeste, e a Grande Bacia Central, além da Cordilheira Australiana. A Grande Bacia Central nós podemos chamar de Grande Deserto de Areia, de Deserto de Gilson e de Grande Deserto Vitória. A Cordilheira Australiana fica a leste. Lembrando que essas respostas vão estar no Google Sala de Aula, na nossa turma, tá bem? Sabe-se que a Oceania, por ser compartimentada em 3 grandes conjuntos de ilhas, cuja importância estratégica até hoje... Aliás, sabe-se que a Oceania pode ser compartimentada em 3 grandes conjuntos de ilhas, cuja importância estratégica ainda hoje é muito grande. Quais são esses 3 conjuntos? Os 3 conjuntos são a Polinésia, a Melanésia e a Micronésia. Sobre a Austrália, porque na zona norte as chuvas ocorrem no verão e na zona sul apenas no inverno. A dica que eu dei ontem para vocês foi bem clara, né? Sobre a localização geográfica dessas zonas, nós temos zonas climáticas diferentes. Essas chuvas variam entre inverno e verão, no norte e no sul, porque a norte se localiza numa zona tropical e a zona sul se localiza numa zona temperada. Segunda questão pede o seguinte: faça uma análise quanto à importância da Antártida para o equilíbrio ambiental na Terra. A resposta, até certo ponto aqui, é pessoal, né? Mas vamos refletir aqui um pouco para chegarmos na melhor resposta. A Antártida, ela é de fundamental importância para o equilíbrio ambiental do planeta. Por quê? Porque essa região
ela abriga cerca de 70% das reservas de água doce do mundo, as geleiras. Então, olha, aqui a gente já tem um ponto fortíssimo para afirmarmos que a Antártida é muito importante para o equilíbrio ambiental terrestre, certo? Só esse pequeno argumento aqui. Porque lá se concentra 70% das águas do planeta, água doce, tá? Das reservas de água doce do planeta, que estão congeladas, ou seja, estão nas geleiras. Mas, como nem tudo são flores, o aquecimento global está provocando o descongelamento dessas geleiras. E esse fato acaba provocando um desnivelamento do nível dos oceanos. O nível dos oceanos aumenta. E isso pode desencadear alagamento de várias cidades costeiras. O que, que seriam essas cidades costeiras? As cidades que estão próximas à praia. Praia não é lá tão pequena em comprimento, mas também não é tão curta, né? Ou melhor, não é tão pequena e assim como não é tão grande. Óbvio que o desnivelamento dos oceanos iria ser bem preocupante, e é bem preocupante. Outra consequência, por exemplo, desse fenômeno é o desequilíbrio da cadeia alimentar marinha, visto que as águas provenientes do descongelamento das geleiras alteram a densidade e a temperatura dos oceanos. E isso acaba e ocasiona mudanças nos fluxos migratórios de alguns animais, além de provocar a morte de algumas espécies, já que nós sabemos que, por exemplo, para exemplificar aqui bem para vocês, existem espécies de animais que vivem por causa da temperatura do seu habitat. Um exemplo, um urso polar. Um urso polar, ele não vive bem, não viveria bem aqui no Brasil, porque é muito quente. É muito quente para nós, que vivemos a vida toda aqui. Imagine para um animal que, geneticamente falando, biologicamente falando, tem uma propensão a se dar bem com frio. Não vai se dar bem aqui no Brasil, certo? Agora imagine uma alteração na temperatura dos mares também. Claro que isso afetaria a vida dos animais. Agora imagine um aumento da pressão marítima, que se a gente tem, deixa eu pegar aqui alguma coisa, a gente tem um animal aqui e ele está num certo nível aqui do oceano, toda essa água que está aqui acima dele está fazendo pressão nele. É bem óbvio, né? Se essa pressão aumenta e essas espécies sobrevivem apenas aqui nessa linha do nível do mar, aqui abaixo do nível dos oceanos, então, e a pressão vai aumentar, isso vai dificultar a vida desses animais, vai dificultar a qualidade de vida desses animais. Acaba que afeta todo um ecossistema, toda uma cadeia alimentar. Vamos agora para as questões de encerramento, também página 348. Primeira questão. As afirmativas a seguir referem-se às regiões polares. A Antártica é um continente de aproximadamente 14 milhões de quilômetros quadrados, quase totalmente coberto por um manto de gelo que pode ultrapassar 4.500 metros de espessura, e constitui na maior reserva de água doce do planeta. Ok. A região ártica é constituída por um oceano, o Oceano Ártico, coberto por uma fina camada de mar congelado, vários arquipélagos e ilhas isoladas. Abrange também geleiras situadas na parte setentrional das principais massas continentais do planeta, Ásia, Europa e América do Norte. Ambas as, ambas as regiões polares habitadas por esquimós têm seus territórios disputados por vários países. Ao Brasil cabe a Península Antártica,
parte da Península Antártica, tá? E das ilhas de Shetland, do Sul, onde se situa a estação brasileira Comandante Ferraz. Daqui é falsa, né? E a segunda verdadeira. Então, apenas a primeira e a segunda seria a letra B. Segunda questão. Totalizando 14 nações, a Oceania é o menor continente do planeta. A maioria dos seus países possui pouca representatividade no cenário internacional. Entretanto, duas nações apresentam elevadas médias de índice de desenvolvimento humano. Marque a alternativa que indica os países mais desenvolvidos desse continente. Seria, obviamente, Austrália e Nova Zelândia, né? Terceira questão. A respeito do continente antártico, analise as afirmações a seguir. Os países que aderiram ao Tratado da Antártida não possuem livre trânsito para explorar os recursos minerais existentes no continente. Ok, a gente viu ontem que essa medida é até mesmo preventiva, já que não se sabe se existe ou não recursos minerais no continente antártico. Segundo item. Embora a ocupação humana no continente antártico seja quase inexistente, o lixo acumula-se ano a ano, ocasionando um grande problema ambiental. Também está correto. Terceiro item. As atividades humanas mais significativas no continente antártico referem-se à pesquisa. Essa daí está na cara, né? E pesquisa científica, tá bem? E o quarto item. A Antártida, com invernos rigorosíssimos e verões amenos, apresenta uma fauna típica, com ursos polares, focas, pinguins e caribus. Opa! Incorreta. Então, está correto apenas o item 1, o item 2 e o item 3. Letra D. A Austrália, quarta questão também. A Austrália foi, em 2000, a sede dos Jogos Olímpicos, um evento de suma importância para os esportes. Esse país apresenta, dentre outras, as seguintes características geográficas, exceto letra A. A maior parte da população economicamente ativa do país exerce atividades no setor primário, exceto a letra A. Quinta questão. Deixa eu só passar esse veículo aqui. Quinta questão, vamos lá. A Antártida apresenta um quadro natural com características marcantes. O inverno é longo, com 6 meses sem luz solar, e médias térmicas ao redor de menos 60 graus. No verão, o albedo é elevado, pois cerca de 95% da superfície está permanentemente congelada, coberta por gelo. São raras as espécies vegetais. Quase desabitada, é considerada a região mais fria do planeta e tem despertado o interesse de muitos países. O Brasil, desde 1984, mantém lá uma base de pesquisa o que eu falei na outra questão, né? Pesquisa biológica, com projetos marinhos ligados ao modo de reprodução das baleias e focas, cujos resultados poderão favorecer o aproveitamento de novos recursos alimentícios. Pesquisa pesqueira, com a comercialização do crio zooplâncton, semelhante a um camarão que serve de base alimentar às baleias, que podem se tornar
mais uma fonte de divisas para o país. Pesquisa militar, na tentativa de equilibrar forças com países que lá realizam testes e manobras, principalmente a Argentina e o Chile, países do Cone Sul. Olha, essa daqui é tão mentirosa que a gente viu que no Tratado da Antártida é proibido testes militares e exercícios militares. Pesquisa meteorológica, no intuito de estudar o buraco na camada de ozônio, fenômeno cíclico que ocorre na estratosfera antártica, e analisar os efeitos da radiação ultravioleta sobre os seres vivos. Ou pesquisa científica, cujas investigações meteorológicas e oceanográficas objetivam compreender o papel da Antártida no globo terrestre e, em particular, a sua influência sobre o território brasileiro. Letra B. Pesquisa científica. Sexta questão. No dia 16 de abril de 2017, o jornal Folha de São Paulo notificou a reconstrução da base brasileira na Antártida. O projeto tem como principal objetivo abrigar cientistas e fortalecer o país quanto ao Tratado Antártico. Com relação à Antártida, analise as proposições e marque V para verdadeiro e F para falso. Pelo Tratado da Antártida de 1961, os países abrem mão da soberania sobre determinadas regiões do continente e fica acordado que a Antártida, ou melhor, a Antártica será usada somente para pesquisa científica, com cooperação entre países. Ok. Verdadeiro. Letra B. Durante todo o ano, cerca de 50% do território permanece congelado. E no inverno, a extensão desse território chega a aumentar até 1.000 quilômetros por causa do gelo. Bem errado, né? Letrinha C. Embora possua mais de 2/3 da água doce do planeta, é um dos locais mais secos, pois grande parte dessa água está congelada. Verdade, verdade. Este continente é cercado pelo Oceano Glacial Ártico, que se localiza no polo sul do planeta. Falsinho, falsinho. Então a ordem fica verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Vou pegar meu mouse aqui, pessoal. Vamos lá. Continuando. Marque a alternativa. Letra A. A Antártida é um continente coberto por uma imensa capa de água doce, de gelo de água doce, cercada de águas oceânicas, cujo equilíbrio ambiental é de interesse planetário. Sim. Se é para marcar incorreta, então a gente não vai marcar essa daqui, né? Letra B. As atividades humanas mais significativas no continente antártico referem-se à pesquisa científica. É a terceira questão que a gente vê sobre esse assunto. Já está fixo na cabeça, tá na cara, e é. Letra C. A tundra, própria de climas muito frios, encontra condições favoráveis para se desenvolver amplamente nessa região e se constitui a base de uma cadeia alimentar diversificada. Essa daqui a gente também já viu faz tempo, né? E a D. A Antártida, com invernos rigorosos e verões amenos, apresenta uma fauna típica, com ursos polares, focas, renas e lobos. Ah, correto. Então,
Então, marque a letra D na 7ª questão. Tá bem? Vamos continuar. A 8ª questão. Analise os fatores que contribuíram para a conquista e a ocupação das terras australianas e da Nova Zelândia no século XIX. Primeiro item. A introdução da criação de ovelhas e carneiros, favorecida pelas excelentes condições naturais de certos trechos do território. Certo? A descoberta de grandes terras e de grande fertilidade para a agricultura. Também está correto. O terceiro item. A descoberta do ouro por volta do ano de 1850. Correto também. O clima da Zelândia, que é isso, rapaz? Clima temperado em toda a sua extensão. Até que tem clima temperado, mas em toda a sua extensão, claro que não. A gente sabe que lá tem várias unidades morfoclimáticas. Quinto item. A mão de obra escrava no próprio território. Que? Claro que não. E o sexto item. O clima tropical em toda a sua porção meridional. Também não. Então, se é só o primeiro, segundo e terceiro item, logo eu vou marcar a letra A. Continuando. 9ª questão. Considere o texto a seguir. Seu território apresenta... Ops, um momento. Aqui, peraí. Seu território apresenta na porção costeira leste e sudeste suas maiores aglomerações urbanas. As elevações mais significativas, com importantes reservas de carbono mineral, correm paralelas à planície costeira oriental, interpondo-se às massas de ar úmidas e concentrando a precipitação nessas planícies. Os ventos secos que ultrapassam essa barreira vão para a região central, onde, em grandes planícies, desenvolve-se a pecuária bovina e ovina. Para o oeste, encontram-se grandes formações desérticas de areia e de pedra. O extremo ocidental desse país tem uma cobertura vegetal de tipo savana-estepe, com pequena densidade demográfica. Essa descrição refere-se à Austrália, letra C. 9ª questão, marque a letra C. Décima questão. Analise as afirmativas sobre a Antártida e marque V para verdadeiro e F para falso. Letra A. Localizada no hemisfério meridional, a Antártida é um continente formado por uma extensa área coberta de gelo. Verdadeira, né? Em razão das condições climáticas, temperaturas abaixo de zero, até aqui, ok, né? A Antártida não é habitada por seres humanos. Ah, pena, né? Tá errado. É aquilo que eu já falei para vocês. Às vezes, um item, ele traz 2, 3, 4 informações. Mas se só 3 informações estiverem erradas, aliás, 3 informações estiverem certas e uma estiver errada, então o item tem que ser anulado. A menos que eu queira só... Não, ainda não dá, né? Esse item tem que ser anulado. Até porque se eu quiser saber as informações falsas, por exemplo, sobre a Antártida é correto afirmar tudo abaixo, exceto... Então o item tem que trazer todas as suas informações como sendo falsas. Então, se um item traz 2 informações corretas e uma falsa, é errado. Você não pode marcar ele. Esse item aqui trouxe 2 informações. Uma apenas está correta. Então, a gente não vai marcá-la. Ou melhor, a gente vai marcar falso para ele.
Letra C. Com extensão territorial de 3,2 milhões de quilômetros quadrados, a Antártida é o menor continente terrestre. Falso. Okay? Letra D. A Antártida é banhada por 3 oceanos: Pacífico, Atlântico e Índico. 11ª questão. A Austrália faz parte da Oceania, o continente chamado de Novíssimo Mundo, por ter sido o espaço mais recente conquistado pelos europeus. São fatores que caracterizam a Oceania: a presença, ainda hoje, de povos subordinados às potências mundiais, como os das possessões norte-americanas, francesas e inglesas. Ok, você vai marcar aqui verdadeiro, né? Letra B. A heterogeneidade econômica, marcada pela presença de 2 países ricos, Austrália e Nova Zelândia, ao lado dos demais extremamente pobres. Verdadeiro também. Letra C. A homogeneidade linguística e cultural, fruto da ocupação francesa, é em todo o continente. Essa daqui é falsa. E a letra D. A existência de uma exótica fauna de marsupiais típica do continente. Verdadeiro também. Décima segunda questão, né? A Antártida é o mais meridional dos continentes e com menor população. Entende-se que o continente austral não possui população nativa. As estimativas da população no continente estão em torno de 2.000 a 2.500 pessoas, variando nas estações do ano. Juridicamente, a Antártida está sujeita ao Tratado da Antártida, pelo qual as várias nações que reivindicam o território no continente, Argentina, Austrália, Chile, França, Noruega, Nova Zelândia e Reino Unido, concordam em suspender suas reivindicações. Os principais motivos para esse acordo entre os países e para a baixa ocupação do continente são, respectivamente, os referidos países concordam em permitir explorações petrolíferas. Opa, a gente já para aqui. A gente sabe que é proibido, né? Na Antártida é proibido. Pesquisa não é petrolífera por lá. Exploração petrolífera, extrativismo não é permitido. São pesquisas científicas. Letra B. Os referidos países concordam em permitir testes militares e atômicos e as dificuldades ligadas, principalmente, ao transporte deficitário? Não. Testes militares, exercícios militares, nós vimos que são proibidos. Os referidos países concordam em permitir explorações econômicas e as dificuldades ligadas principalmente aos aspectos climáticos, nada de pesquisa econômica também. Os referidos países concordam em permitir explorações científicas e as condições inóspitas ligadas principalmente aos aspectos climáticos. Ok, agora sim. Letra D na 12ª questão. E 13ª questão, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lacunas para serem preenchidas. Esse arquipélago, que você vai colocar na primeira, constitui-se basicamente de 2 ilhas montanhosas. A Ilha do Norte, com uma área de 113.279 km², onde vivem 2/3 da população neozelandesa, e a Ilha do Sul, com 151.215 km², onde localiza o Monte Cook, com 3.724 metros de altitude, em
homenagem ao capitão James Cook, que reivindicou para a Grã-Bretanha a posse dessas ilhas em 1769. Wellington, a capital, se localiza na Ilha do Norte. Pronto, olha só como foi fácil, né? Essa é a nossa atividade de recuperação, tá bem? Essa atividade, essa aula, vai ficar gravada no Google Sala, perdoe, no YouTube, vai ficar lá disponível. No caso, se você estiver no YouTube agora, nesse momento, essa aula vai ficar aqui para sempre, tá bem? Para você poder pesquisar a hora que você quiser. Também as respostas vão se encontrar no Google Sala de Aula, então não tem com que você se preocupar, tá bem? Bom, vou ficando por aqui. A atividade foi corrigida. Boa sorte para todos e um Feliz Natal e um próspero Ano Novo para todos vocês.